Bicho de Sete Cabeças, filme do ano 2000, dirigido pela Laís Bodansky. O filme narra a história de Neto, um adolescente problemático com um pai autoritário. Ambos se distanciam depois de muito atrito, até que o pai encontra um cigarro de maconha na blusa do filho e o leva para ser tratado num hospital psiquiátrico. No elenco desse filme a gente tem o Jero Camilo, o Caco Ciocler, a Cássia Kiss, o Alton Bastos e como protagonista o Rodrigo Santoro. O roteiro realizado pelo Luiz Bolognese é a adaptação do livro O Canto dos Malditos, escrito pelo Austregésilo, onde descreve com detalhes suas traumáticas experiências que passou no sistema manicomial brasileiro. Eu não vou me focar no livro, mas na adaptação para o cinema e suas escolhas narrativas para os personagens. No filme acompanhamos o arco dramático do protagonista Neto, atravessando a fase da adolescência para a vida adulta, as pressões sociais dos amigos de escola, os primeiros contatos com drogas, os conflitos recorrentes com seu pai, os momentos que passa pelas situações desumanas no hospital psiquiátrico, até de fato quebrar seu espírito, percebendo o quão traumático foi essa experiência e o que afetou negativamente em sua vida em diferentes aspectos. Alguns elementos narrativos são adicionados para aumentar essa dramaticidade, como uma paixão perdida, a mãe do seu melhor amigo pedindo para o filho se afastar dele, mas é na relação com o pai onde existem os maiores conflitos do protagonista e onde são explorados seus traumas. O pai inserido na história como vilão não é um personagem unidimensional. As atitudes de internar o filho no manicômio é sustentado pela vontade de pensar estar fazendo bem para ele. Talvez pela ignorância de não saber lidar com um filho adolescente que está buscando sua independência num processo de experimentações, ou pelo total desconhecimento do sistema manicomial, como a maioria das pessoas. O pai representa uma figura de autoridade e extremamente conservadora, tentando impor seus gostos pessoais ao filho, obrigando ele a assistir um jogo de futebol quando ele claramente não quer, criticando a namorada que ele leva para casa, o brinco que ele coloca na orelha, uma imagem repressora que chega ao limite quando ele encontra um cigarro de maconha no casaco do filho. Ainda no núcleo familiar, a mãe tem uma postura completamente passiva. Mesmo ao lado do filho, não tem forças para confrontar as escolhas autoritárias do marido. A irmã mais velha é a pessoa que propõe internação para lidar com o problema do seu irmão. E seu núcleo de amizade se afasta dele depois do retorno do manicômio. O filme começa com uma cena antes dos créditos iniciais. Wilson lendo uma carta o ameaçando, escrita pelo seu próprio filho. Durante os créditos iniciais, acompanhamos o protagonista Neto andando de skate pela cidade de São Paulo. Jovem, cabelos longos, roupas com estampas de surf, típico adolescente da classe média baixa. 2 anos antes daquela carta, somos apresentados à vida cotidiana de Neto. Ele está almoçando com seus familiares, acompanhado de uma amiga da escola e parece desprezar todos da sua família. Ele encontra-se com seus amigos, enquanto tragam um cigarro de maconha e combinam uma viagem pra praia. Neto sai correndo, pois lembra que tinha um compromisso com seu pai. Os dois seguem de carro para assistir uma partida de futebol. Neto está meio aéreo por causa do uso da maconha e mal consegue conversar com seu pai. O jogo termina e os dois vão tomar um lanche no boteco. O pai tenta se meter na vida particular do filho, falando mal da suposta namorada dele. No dia seguinte, Neto discute com seu pai a respeito da viagem dele para a praia e pelo brinco que está usando na orelha, que é desaprovado pelo seu pai. Ele sai correndo de casa e acompanha seu amigo até o litoral. Os dois brincam numa piscina em companhia de 2 homens mais velhos, que oferecem cocaína e um deles tenta passar a mão no corpo do Neto, que foge e pede dinheiro na rua para tentar voltar para casa. Uma mulher que está comendo numa lanchonete decide ajudá-lo. Leva ele para casa, ele participa de um encontro entre os amigos dela, eles ficam juntos e ele consegue voltar para casa. Durante a noite, ele sai com os amigos para pichar um muro e é parado pela polícia. No dia seguinte, o pai vai buscar ele na delegacia e dá uma bronca. Quando ele volta a sair com os amigos, diz que o problema da delegacia foi tranquilo em relação ao problema que ele tem com seu pai. Ele volta para casa, joga seu casaco no chão, o pai pega, descobre um cigarro de maconha e toma uma decisão com a filha mais velha. Chama Neto para ir visitar um amigo no hospital, porém, chegando lá, descobre que é uma internação compulsória. Seu pai o está internando por achar que ele tem problemas com drogas. Os enfermeiros o pegam à força e aplicam um medicamento que faz ele apagar e só acordar muito tempo depois, já uniformizado e com os outros pacientes. E vai se dando conta do lugar onde ele está. Está cercado de pacientes psiquiátricos, e assim como ele, são ignorados pelos enfermeiros. Vai explorando o lugar e percebendo o descaso com aquelas pessoas. Faz amizade com um paciente que está lá por problemas com drogas, e ele vai ambientando o Neto nessa nova situação, a não ficar tomando medicamentos, que é quase impossível fugir de lá, pior do que prisão. Explica que os remédios fazem abrir o apetite para que ele engorde e quando sua família for visitá-lo, achar que ele está muito saudável. O tempo vai passando e ele cada vez mais acuado. Recebe a visita da família, que o ignora depois que o médico recomenda a ignorá-lo para que Neto permaneça mais tempo lá. Em um certo momento, quando ele está triste deitado numa das camas, um dos pacientes mais velhos e respeitado, inclusive pelos enfermeiros, o chama para um lugar
lugar reservado. É o seu ritual de batismo. Ele lhe entrega uma touca e, com muita lucidez, explica que naquele lugar é preciso fingir e mostra uma poesia esculpida na parede para que ele entenda aquela situação. Durante uma das refeições, Neto vê uma oportunidade de fuga e tenta sair correndo pela estrada, mas devido aos medicamentos e à moleza no corpo não consegue ir muito longe e é capturado pelos enfermeiros que o levam para uma pequena sala, onde ele é submetido a uma sessão de tortura com eletrochoque. Depois disso, ele está completamente quebrado e durante uma visita do seu pai, ele implora quase sem voz para que ele o tire de lá. No retorno para casa, ele luta consigo mesmo para tentar se readaptar. Sua mãe propõe ele voltar para a escola ou trabalhar como vendedor na empresa da sua irmã. Ele dá uma chance e vai para o treinamento de vendas. Visita seu antigo amigo e é hostilizado pela mãe dele. Reencontra a garota que o ajudou na praia, mas ela o ignora porque está acompanhada do seu namorado. Ele atende o cliente e não consegue se concentrar para fazer a venda. A voz do seu pai ecoa o tempo todo na sua cabeça. De noite ele vai para uma festa, tenta ficar com uma garota no banheiro, mas seu corpo não reage. A garota sai, ele entra em surto e quebra as coisas. Seu pai recebe o telefonema de um policial falando que ele estava incontrolável e que o levaram para um hospital psiquiátrico. Dessa vez um lugar diferente e ele também tem outra postura. Usando sua touca, ele parece estar adaptado àquela realidade, evitando tomar remédio, lidando de maneira natural com os outros pacientes. Porém, um dos enfermeiros ele trata de maneira abrupta e lhe aplica algumas injeções. À noite ele entra escondido na sala de medicamentos e ateia fogo nos remédios, mas é reconhecido por uma enfermeira e é colocado numa solitária. Quando sai de lá, em uma das atividades escreve uma carta. Quando seu pai vai visitá-lo, ele apaga um cigarro na mão do pai e lhe entrega a carta. É a mesma que vemos no começo do filme. Na fotografia, a escolha de deixar a câmera inquieta como personagem, quase documental, facilita nossa entrada nesse universo caótico. Somos testemunhas próximas do que acontece. Na primeira parte do filme, predominam as cores quentes e saturadas, iluminando a vida dinâmica do protagonista, para na segunda parte fazer um contraste maior. Assim que Neto entra no manicômio e recebe uma injeção de calmante, adormece e acorda numa cama já uniformizado, a atmosfera e a iluminação muda drasticamente. Ressalta a cor azulada, sem saturação, pois ele está descobrindo aquele mundo melancólico e frio, como num pesadelo que não consegue acordar. Além dos planos convencionais com câmera na mão conduzindo as ações, acompanhamos também algumas experimentações. A lente molhada com água da piscina, onde Neto e seu amigo estão num apartamento de desconhecidos, a câmera mergulha com ele quando seu amigo lhe oferece cocaína, representando uma fuga daquela realidade a qual ele não quer fazer parte. Outro plano interessante é o ponto de vista do médico do manicômio olhando os doentes pela janela. Uma imagem que vai desfocando enquanto a câmera gira lentamente, interpretando a visão distorcida dele em relação àquelas pessoas. A trilha sonora do filme foi composta pelo André Bujanra e por músicas do Arnaldo Antunes com a sua poesia concreta. Ambos estão alinhados com a proposta narrativa de trabalhar elementos experimentais e ajudar a nos inserir nesse universo. A música que encerra e que dá nome ao filme é de autoria do Geraldo Azevedo e interpretada pelo Zé Cabaleiro. Além da mixagem do som direto alternando entre os ambientes, a voz do pai ecoando na cabeça do protagonista quando ele está sob o efeito da maconha ou como uma lembrança dolorosa presente mesmo dentro do manicômio. Esses elementos sonoros vão se misturando com a trilha musical, com as poesias do Arnaldo, com os efeitos, transformando a atmosfera de algo trivial a um devaneio obscuro da mente. A edição consegue alinhar fotografia e som de maneira primorosa, uma montagem ágil com jump cuts em vários momentos, flashbacks rápidos, misturando texturas, tudo isso para trazer essa sensação de delírio. A linguagem é conduzida para nos colocar na cabeça do protagonista, as suas alterações de humor, suas percepções que vão se modificando no decorrer da história, e somado a isso, na direção de arte, conseguimos perceber um trabalho cuidadoso em relação às cores. A cor azul acompanha o protagonista na maior parte da história, representando uma melancolia interna, que é extrapolada e representada em sua totalidade na cor azul quando ele acorda no primeiro manicômio, pois ali ele está mergulhado na própria melancolia. A carta em que ele consegue expressar toda essa tristeza e raiva e que é entregue para o seu pai também tem a cor azul. Um signo muito bem empregado na narrativa é a touca, que ele recebeu daquele senhor como um amuleto, uma máscara para fingir, e é isso que ele faz no segundo manicômio onde ele fica. Ele se veste com ela para se proteger. Nesse segundo hospital psiquiátrico, as cores das suas roupas são vibrantes, uma camiseta vermelha, e agora ele tem uma postura menos passiva. Ele está lidando com a situação agressivamente, e isso é representado em seu figurino. Esse é o primeiro longa-metragem da diretora Laís Bodansky. Ela teve contato com o livro O Canto dos Malditos
favoritos quando participava de um grupo de estudos sobre loucura e cidadania, e ficou fascinada com essa história, uma dura realidade em que a maioria das pessoas não conhece. Sua direção consegue trazer muita veracidade, mesclando algumas linguagens diferentes, porém complementares e muito bem utilizadas. Suas escolhas narrativas para esse filme transitam entre a realidade do documentário e o experimental. Os atores entregam personagens muito verdadeiros. O Rodrigo Santoro, como protagonista, conseguiu entregar um trabalho que surpreendeu crítica e público. Ele estava rotulado como mais um galã de televisão. O personagem exigiu uma carga dramática muito densa. Ele se entregou ao projeto de corpo e alma e o resultado é sublime. Todo o elenco trabalhou muito bem nesse filme, inclusive os coadjuvantes nas cenas do manicômio. A maneira como o preparador de elenco Sérgio Pena conduziu os atores, somado à maneira como essas sequências foram filmadas, nos coloca uma dúvida se são cenas reais filmadas dentro de um hospital psiquiátrico. Isso mostra o entrosamento e o empenho de equipe e elenco, resultando num filme muito corajoso na linguagem e no discurso. O tema principal, tanto no filme quanto no livro em que ele foi inspirado, é a luta antimanicomial. O autor do livro, Austrégésilo Carrano Bueno, foi o representante nacional dos usuários na reforma psiquiátrica no Brasil, homenageado em 2003 pelo presidente da República. Ele foi um ativista muito atuante na luta antimanicomial. Em entrevistas, ele tentava esclarecer como os pacientes desses espaços eram desumanizados. Dentro daqueles muros eram apenas fichas, perdem sua capacidade de opinar e ter voz, e como eram sistematicamente inutilizados para a vida. Infelizmente, ele faleceu em 2008, mas deixou seu importante legado para essa luta. O dia 18 de maio é considerado o Dia da Luta Antimanicomial, e foi determinado por profissionais da saúde mental, cansados do tratamento desumano e cruel dado aos usuários do sistema de saúde mental. O filme Bicho de Sete Cabeças venceu diversos prêmios nacionais e internacionais. Foi adaptado para o teatro em 2016 e continua necessário aos dias de hoje, pelo seu discurso, pela importância de retratar um período nebuloso e expor de maneira comovente uma difícil realidade vivida por uma parcela da população que precisa de amparo e acolhimento. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado, Laís Bodansky, e prestigiem o cinema brasileiro.